Muito bom, a gente continua então falando sobre públicos avançados. A gente vai começar a criar um público avançado dentro da parte odontológica. Se você está me vendo pela primeira vez, está me acompanhando pelo YouTube, link na descrição para você poder estar fazendo nossos cursos completos. Já é meu aluno, você entendeu o que eu falei na aula anterior, fiz um review, né? Mostrei de uma forma muito resumida todo o processo que o lead faz dentro da nossa área aqui de controle. Então a gente passou pela campanha Google Ads, depois a gente passou pelo site, depois passou pela ação que ele executa dentro do site, que é ir para o WhatsApp. Depois que ele foi para o WhatsApp, ele também recebeu esses dados dentro de uma planilha. Essa planilha ela é monitorada pelo Google Analytics, não só a planilha, mas toda a etapa que eu acabei de mencionar. O Analytics ele consegue reter esses dados e esses dados são agora comparados para gerar inteligência, para voltar para o Google Ads depois, para gerar campanhas ainda mais inteligentes, para você pagar menos e para você ter mais sucesso, tá bom? Então vamos lá, se você não está fazendo isso, o seu concorrente provavelmente está fazendo e você está perdendo dinheiro, está deixando dinheiro na mesa aí ao não executar essas ações. Eu vou mostrar agora como é que a gente começa o processo de criação de público personalizado dentro do Analytics, que é a primeira parte de todo esse processo que a gente vai estar realizando, tá bom? Então convido você para voltar para a nossa tela aqui, nós estamos no Google Ads, eu vou avançar agora do Google Ads, eu vou avançar lá para o meu Google Analytics, aonde nós vamos começar a produção do nosso relatório. Nós vamos começar aqui a produção do nosso público personalizado. Deixa eu só voltar só um minutinho aqui. Preciso fazer uma ação rapidinha aqui. Pronto, deixa eu voltar aqui rapidinho. Eu só preciso fechar uma aba, que é essa aba que ficou aberta aqui. Beleza? Então vamos lá. Então o que eu vou fazer aqui nesse caso? Eu estou aqui com o meu... Eu estou aqui com o meu Analytics aberto, como eu havia mencionado para você na aula anterior. Nesse Analytics, a gente vai fazer a criação de um público personalizado, tá bom? Esse público personalizado, ele vai servir de inteligência futura para a gente poder gerar esses dados e devolver para o Google Ads e criar um público semelhante lá no Google Ads para poder usar os mesmos dados do Google Analytics. O primeiro passo parte do princípio de a gente criar esse público, então, dentro desse nosso Google Analytics. E para a gente criar um público, eu preciso identificar uma ação. Esse público ele tem que ter algo que faça sentido para o meu negócio, para mim, para o meu entendimento aqui. Então vamos entender. Primeiro, eu vou acessar a ação de públicos aqui. Eu venho aqui embaixo em administrador, no meu Analytics. Vou achar a seção de público. Vai estar aqui embaixo em exibição de dados. E aqui em exibição de dados eu tenho o público-alvo, tá bom? Você vai ver que já tem alguns público-alvos criados. Um público ou dois públicos já são criados automaticamente pelo próprio Google Analytics e outros públicos a gente cria do zero, né? Mas para a gente entender a questão desses públicos aqui, alguns públicos são criados automaticamente, como por exemplo, new visitors, né? Novos visitantes, returning visitors, que são visitantes que retornaram, e all users, que são todos os usuários. Por padrão, o Analytics ele já cria para a gente esses três públicos. Mas são públicos que não têm tanto peso assim. Por exemplo, se eu criar um público que eu quiser falar com pessoas que acessaram o meu site, por exemplo, eu posso pegar esse público aqui, fazer uma campanha e falar com todas essas 399 pessoas que acessaram o meu site. Mas eu não vejo tanto valor assim no primeiro momento, tá? Vou até aumentar aqui o tempo de comparação, vou colocar aqui como os últimos 12 meses. Colocar os últimos 12 meses aqui, embora a campanha não esteja rodando com todo esse processo ainda, mas eu vou voltar agora aqui, dentro da minha parte administrativa e vou voltar em público-alvo. Deixa eu ver se ele pega agora aqui. Aumentou para 500, mas mesmo assim, né? Então olha só, tem um resumo rapidinho aqui. Então até o momento esse público de novos visitantes esse projeto é um projeto novo, tá pessoal? Por isso que eu estou fazendo isso em tempo real para você. Faz 2 meses que está no ar esse projeto aqui. Então são poucos visitantes ainda. Quase 600 visitantes, dos quais 29 retornaram até agora, e total de usuários que eu tenho nessa base de público, 685 usuários. Perfeito, perfeito. Ok. Agora, o que eu tenho que fazer aqui? Venho aqui em criar um novo público, e esse novo público, agora, eu preciso de um gatilho para dizer, ok, qual é o critério que eu uso para a criação desse público? E o critério vai ser exatamente isso daqui, ó. A pessoa vai chegar aqui na landing page para mim, e ela vai preencher esse formulário e vai se transformar em um lead. Então o critério é a pessoa deixar nome e telefone. A partir do momento que a pessoa deixar nome e telefone, eu
vou transformar isso em um público, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu tenho que ver primeiro aqui no Analytics, como que o Analytics registra essa informação aqui, ó. Eu vou voltar aqui, eu vou cancelar só um pouquinho essa parte aqui, venho no meu Google Analytics e venho aqui na seção de eventos. E você vai ver que eu tenho dois tipos de eventos aqui. Eu tenho o evento principal e eu tenho o evento conhecido como eventos recentes, que são os eventos padrão capturado pelo Google Analytics, tá bom? Então eu vou pegar aqui, nessa parte aqui de eventos, vamos, criação e atribuição, eu vou vir aqui nessa área aqui de relatórios, aqui em relatórios, eu venho aqui em, eu posso vir na parte de gerar leads, aumentar vendas também não, deixa eu ver onde é que está a parte de engajamento. Aqui, ó, ver o engajamento, eventos. Aqui em eventos, eu tenho vários eventos que registram uma série de ações que são executadas aonde? Aqui dentro do site. Então, por exemplo, uma pessoa clicou aqui numa imagem, tem um evento lá no Analytics. A pessoa viu essa imagem aqui, tem outro evento. A pessoa viu as avaliações, tem outro evento. A pessoa clicou nesse botão aqui e veio aqui para baixo, tem outro evento. Tudo que acontece aqui no site é medido no Analytics, tudo, tá bom? Esses botões aqui, tudo. Aí, o que acontece? Quando a pessoa clica nesse botão aqui, por exemplo, agendar, vem aqui para baixo, quando ela preenche nome, telefone e cai aqui, também tem um evento que registra aqui. Que evento que é esse daqui? Esse é um evento personalizado, que eu criei específico para esse método aqui, tá? E o evento chama Generated Lead, tá bom? É esse cara aqui, ó, tá? É ele que eu vou usar para mim poder executar essas ações então aqui, tá bom? Então, quando eu faço e pego esse cara aqui, se eu pegar só ele, vou pegar aqui, ó, lead, vamos dar vamos filtrar só por lead aqui, ó, tá aqui ele aqui. Então aqui eu tenho um gráfico dos leads capturados nesse processo aqui, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou transformar esse cara aqui, o Generated Lead, em um evento, para pegar todos esses públicos que estão se transformando. Ó, no momento esse público aqui vai ter 70 pessoas, tá? Então, no momento em que eu pegar essas 70 pessoas, todas essas 70 pessoas, elas têm algo em comum. Elas têm um padrão comportamental que levaram à ação de preencher esse formulário aqui. Então, todas essas 70 pessoas, de alguma forma, elas têm algo similar. Pode ser algum interesse específico, algum tipo de padrão comportamental, algum tipo de hábito que vai levar ao preenchimento desse formulário para mim. Só que o Google Ads ainda não sabe disso. O Google Ads vai ficar sabendo quando eu compartilhar esses dados com o Google Ads. E como que eu compartilho esses dados? Aí sim, a criação de um público dentro do Analytics e devolver essa inteligência para o Google Ads. É dessa forma. Tá bom? Então, o que eu vou fazer então? Vocês entendendo toda a lógica por trás, a partir de agora nós vamos criar esse público. Então, na próxima aula eu volto criando esse público para você poder entender mais sobre essa ação, tá bom? Se você é meu aluno, corre lá para a próxima aula. Se você está no YouTube me vendo pela primeira vez e não aguenta esperar o próximo vídeo para saber o que vai acontecer, esse vídeo ele vai ter uma latência, né? Vai demorar para sair o próximo vídeo agora. Se você não quer perder tempo, link na descrição para você acompanhar e preencher, ser um aluno nosso e já fazer as próximas aulas, tá bom? Então é isso. E se você está no YouTube também, dedão no like aí, dá aquele like bacana pra gente, se inscreva no nosso canal e aguarde o próximo vídeo aí. Te vejo na próxima lição. Até lá!